Fala galera, eu sou o Kaique e hoje é aquela tagzinha que você já conhece, que é a tag de fofoca do canal, onde eu vou contar histórias reais, porém mudando os nomes. E a história de hoje conta com quatro personagens, que se chama Dimitri, lembrando que é nome fictício, Estela, que é de um país de língua latina, Kátia e Priscila, que são brasileiras. E como é que essa história desenvolveu? Vou ficar olhando aqui porque eu sei que o nome das pessoas, porque algumas aqui são minhas amigas, então. Quantas são? Não importa quantas, eu conheço todo mundo dessa história. Vamos lá. Mas vou ficar olhando para eu estar lembrando o nome fictício e não dar uma escapulida e falar o nome da pessoa, né? Porque aí não pode. Bom, nessa história, ela começa com essa pessoa chamada Kátia. Kátia estava um belo dia, tal, de verão, conheceu um russo, Dmitri. E daí, conversa vai, conversa veio, ele bateu um papinho nela, ele bateu um papinho nele, ele bonitinho, ela interessada, tal, sai com o russo. Aí, ele um dia, eu não lembro se ela um dia convidou ele para assistir um filme, lembrei. Só que ela convidou ele para chamar para assistir um filme de uma forma mais íntima. E ele literalmente levou o computador para assistir esse filme. Beleza. Então lá, conversa foi, conversa veio eles assistindo o filme, até que, como todo bom brasileiro, não sei se eu posso dizer esse termo, todo bom brasileiro que se pensa. Enfim, como o brasileiro é rápido no que quer fazer e sabe onde quer chegar, bateu lá real, tudo tal, enfim, eles ficaram. Ficaram da forma mais intensa, estão entendendo, né? Os finalmente. Beleza. Dimitri ficou com Kátia e tal. Kátia olhou assim, aí não gostou muito da experiência, achou estranho, tipo, ter uma experiência íntima, né, sexual com o russo e tal. Beleza. Daí passou-se o tempo e quando foi um dia, a Kátia descobriu que o Dimitri namorava a Estela. E daí começou uma confusão, porque Estela começou chegou num momento onde estavam em uma festa junto, tanto o Dimitri, a Estela com ele e a Kátia também. E a Kátia tinha tomado um pouquinho, tal, e a Estela passou e não lembro se deu língua ou se falou alguma coisa, porque eu vi essa treta com esses olhos que a terra há de comer. E a Estela provocou ela. E nessa de provocar, começou a gerar uma briga muito grande. E aí entrou nessa briga a Priscila, que é amiga da Kátia. E daí Priscila começou a defender Kátia, e daí também estava meio embriagada, tá? E naquela coisa da confusão toda, a Priscila começou a tomar partido e xingou, falou várias coisas pra ela e passou na cara que o Dimitri tinha dormido com a Kátia. E Kátia também tinha falado, tudo tal. Isso é uma coisa. Por que que eu resolvi contar essa história hoje? Além de ser uma história polêmica, né, pro canal também, tá aí história verídica aqui, para vocês tomarem cuidado com o tipo de russo que conhece aqui. Porque uma coisa, aqui tem muito russo legal. Aqui tem russo que dá pra namorar, aqui tem russo que dá pra casar, como tem russo que dá pra namorar e dá pra casar. Porém, depender de onde você conheça esse russo e como seja o comportamento dele, coisa que eu falei no vídeo de cinco, acho que foi 5 motivos para você descobrir, né, ou pontos para você ver se um russo é tóxico. Vou deixar esse vídeo no final, né, para vocês poderem assistir também. Se você vê um russo de comportamento tóxico, como eu falo nesse outro vídeo que eu vou deixar lá no final de recomendação para vocês, corra, porque acontece muito de russos que têm namorada ou russos também que pode ser até casado, mas eles têm atração em querer conhecer brasileira principalmente. Quando sabe que tem uma brasileira ou quando sabe que tem uma latina aqui de outro país, né, que fala espanhol, eles querem conhecer, eles querem ter relações e trair as namoradas e esposas e depois fingir que nada aconteceu. Bom, inclusive eu conheci um russo, um taxista super gente boa, mas que um dia telefonou para minha casa perguntando se eu estava em casa, foi me visitar e queria que eu ligasse para minhas amigas brasileiras, para ele deixar a esposa em casa porque ele queria na cabeça dele, porque achei ele legal e eu tinha amizade com ele pensou que eu ia ligar para minhas amigas e ter relações com ele, tá entendendo? Ele traía a esposa em casa tal. Acontece isso aqui também, então fica de olho que estrangeiro é complicado também, não é só brasileiro que é complicado não. Voltando à treta, ao caso de família. Aí teve essa confusão toda. No meio dessa confusão toda, o russo foi pra cima da namorada para proteger e meio que
peitou de uma certa forma a brasileira. E conversa foi, conversa veio, passou a confusão, deixaram pra lá, a gente acabou conversando. Depois eu até conversei com uma das outras, disse, toma cuidado, porque você tá ligado que aqui é Rússia. E não é todos os homens, mas aqui tem homem que bate em mulher e a sociedade não vai fazer nada. Eu fiquei com medo dele ir bater em você. Não, que ia bater não, porque tinha os meninos aqui e tal, que a gente se juntava. Eu digo, gente, nessa hora não dá pra confiar. Porque nessa hora o que tem de um monte de amigo sai correndo e não vai, evita. E até amiga ajudar você já levar um primeiro murro de um russo desse tamanho, você sendo uma mulher é complicado. E aqui não tem Maria da Penha, tem nada. Aí, beleza. Se resolveu a treta na festa? Não, não se resolveu. O russo pegou a namorada, né? O Dimitri pegou a Estela e foi no prédio da Priscila que se meteu na briga. E ele começou a discutir, por que você fez isso com minha namorada e tal. E nisso, a namorada lá só olhando, né? Achando, ai, meu protetor, meu herói. Sendo que essa namorada, eu vou dizer o país dela, é Colômbia. Colombiana. E mulher colombiana tem uma cultura muito parecida com a mulher brasileira. Sabe aquela mulher brasileira, mas não toda brasileira? Sabe aquela brasileira bandida, que é sem vergonha, que tipo, o cara trai ela em vez de ter raiva e às vezes até sabe que o cara mentiu, escondeu que tinha uma relação, mas ela desconta na outra mulher, fala, ai, aquela safada saiu com meu marido. Então, a culpa é da mulher, a culpa não é do cara, na cabeça dela. Zero sororidade, sabe? Aquela mulher que simplesmente joga a culpa toda na outra. Enfim. Então, é uma colombiana nesse nível. E ela chegou lá se achando, porque o namorado tava lá peitando. E esse namorado começou a ameaçar a Priscila, dizendo que por que tal, e querendo que Priscila pedisse desculpa. Olha que cara de pau desse russo. Queria que a Priscila pedisse perdão pra namorada dele por ter ofendido ela, por ter tal. Tipo, ele sabia que ele estava errado, ele traiu a namorada, ele foi pra cama com a brasileira, que ele não disse que ele tem uma relação, e depois que a coisa toda estava feita, ele ameaçou primeiro a amiga. Aí ela tava lá, meio nervosa, mas colocando assim, tentando peitar ele, conversando com ele, ele tomou o celular dela, da Priscila, pra ela não ligar pra ninguém, pra ela não chamar ninguém, e começou a intimar, intimar, intimar. Aí a outra menina falou também, beleza. Depois disso, ele começou, ele quando encontrava a outra brasileira que ele teve a relação, ele também meio que peitava, ele tentou intimidar. Ele chegou a ponto de deixar claro para as brasileiras que se elas continuassem com aquela história, ou se elas provocassem a namorada dele, tadinha da namorada dele, né? Quer dizer, tadinha mesmo de ser tão burra de estar com um lixo desse. E é, um homem lixo, isso é um comportamento do homem lixo. Enfim, aí o que foi que aconteceu? Ele pegou, ameaçou elas em, em palavras assim não tão explícitas do tipo assim, ó, se vocês atazanarem minha namorada e continuarem fazendo barra, falando esse tipo de coisa, eu vou pegar com os meus amigos e vocês vão ver. Pra quem mora aqui, pra quem conhece a cultura daqui e sabe como alguns homens funcionam aqui, esse você vai ver o seguinte: se você continuar provocando minha namorada ou falando que eu transei com você, que eu fiz isso ou aquilo com você, eu vou bater em você. Sim, gente, acontece. Existem homens aqui que dá porrada em mulher sem pensar duas vezes, que mexe com a mulher, ou que vai pra cama com ela, ou que ilude, trai, fez o que esse fez, e no final das contas a mulher ainda sai por errada e ele bate, bate sem pena. E se ele disse que ele com os amigos daria um jeito, ele pegaria sem dó nem piedade a brasileira, encheria de porrada com alguns outros amigos, porque tem muito russo covarde aqui. E é um problema social terrível, mas existe. Então, como essa história se resolveu? Ficou essa coisa, ficou essa provocação. As brasileiras são bravas também, tinham ido em cima na festa, tinham discutido tal. Aí depois, a minha amiga falou pra mim assim, ó, eu pensei bem e vou deixar isso quieto, vou deixar isso pra lá. E ela resolveu deixar pra lá. Então, eles até se bateram, se viram em ocasiões em local público, mas cada um no seu canto, assim continuou. E a colombiana quietou o facho dela também, porque. Ai meu Deus, não gosto nem lembrar. Enfim.
Mas essa foi mais uma das histórias. Eu encurtei um pouco porque ela tem vários detalhes e eu prefiro não falar os detalhes e nem data para que as pessoas que moram aqui não fiquem associando quem foi, porque nem todo mundo sabe dessa história. Mas essa é mais uma das histórias, dos causos que acontece aqui. E realmente aconteceu isso. Eu tô rindo, não sei nem porquê, que foi um negócio muito sério. E é isso. E qual é a moral dessa história? Toma cuidado com quem você vai relacionar quando chegar aqui. Ah, e lembrando, eu não vou contar só história ruim, não. Vou contar história boa também. Mas eu vou contar também umas histórias meio doidas, meio picante, meio de fight. Que é pra gente popularizar esse vídeo aí. Eu sei que a galera gosta de um bafafá de um caso de família, mas é muito sério isso. Então, toma cuidado com quem você vai se relacionar. Não é porque é russo, não é porque tem russos maravilhosos aqui que todo russo vai ser legal. É como no Brasil, Estados Unidos, China, Coreia, qualquer lugar do mundo. A gente que não presta e a gente que presta. E no próximo caso, eu vou colher aí algum caso bem bonitinho, alguma história bem interessante para contar para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Dá um like para o YouTube, entender que vocês curtem essas histórias de gringo, essas histórias de intercâmbio de vida fora do Brasil, né? Aqui na Rússia, no caso, de Vladivostok. Até o próximo vídeo da Zidane, que quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.